Ok, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre reposição dos estoques de glicogênio. Então, em outros modos, eu falei já a necessidade de ingestão de carboidrato após exercício extenuante. Então, nesse caso aqui desse gráfico, isso fica muito notório. Então, a gente percebe aqui o seguinte, olha, exercício contínuo durante um certo período. Então, e aí, no gráfico contínuo, na linha contínua, a gente vai ter aqui pessoas com dieta rica em gordura, mas com baixo aporte de carboidrato, e no gráfico tracejado, as pessoas que fizeram a alimentação normal em carboidrato. E aí a gente percebe o seguinte, que 45 horas após o exercício, dieta com proteína e gordura, né, ou seja, na verdade 5 dias após o exercício, né, aqui no final do gráfico, 5 dias após o exercício, as pessoas ainda não tinham recuperado os estoques de glicogênio, ou seja, carboidrato. No entanto, as pessoas que fizeram uma ingestão normal, aqui em torno de 45 horas, ou seja, a gente vai dizer, vai arredondar isso aqui para 48 horas, já estavam se aproximando dos níveis de glicogênio anteriores. Então, por isso que a gente faz um exercício onde a gente tem um consumo de glicogênio elevado, ou seja, um gasto de glicogênio elevado, a ideia é fazer também uma reposição desse carboidrato. Claro, exercícios, pessoas com intenção de remoção aí em parte desse carboidrato, ou seja, dietas de supercompensação de glicogênio ou atletas de fisiculturismo são exceções. Mas, via de regra, teríamos que repor esses estoques de carboidrato. E aí vem a gliconeogênese. Então, gliconeogênese, produção de glicose a partir de compostos não carboidratados. Agora você repararam no gráfico anterior que ela não é tão eficiente como se você estivesse fazendo digestão de uma dieta rica em carboidrato. Tá? Então, olha só como é complicado. Por dia, o cérebro ele consome 125 gramas de glicose, outros tecidos de 30 a 40 gramas. E aí, se a gente for somar os tecidos que são glicose dependentes, a gente vai chegar em 160 gramas de glicose. Então, para vocês terem uma ideia, isso vai dar mais ou menos em torno de quase 500 gramas de carboidrato por dia. Claro que isso depende muito da fonte, mas nas tabelas nutricionais você vai ter aqui pelo menos de 1.000 a 1.600 calorias em forma de carboidrato para dar conta dessa demanda. Então repare que o mais importante aqui seja o tecido cerebral. O que acontece? Ele não sabe usar a gordura como fonte de energia, visto que ele é riquíssimo em gordura, né, na baía de mielina. Então, se ele soubesse usar a gordura como fonte de energia, a gente corre o risco dele fazer uma autofagia. Então, por isso que a fisiologia dele, nesse caso, é diferente. E aí dá prioridade para a glicose. Então, 125 gramas por dia. Se você remove as fontes de carboidrato, você precisa aí de pelo menos uns 4 a 7 dias para o seu organismo entrar em cetose e aí começar a produzir corpos cetônicos para substituir essa glicose. Isso aí é sofrível e dificilmente é possível se manter essa situação durante um período prolongado. Então a gente não recomenda. Hormônios importantes para a gliconeogênese. Então, o glucagon, ele estimula a decomposição do glicogênio hepático. A insulina suprime a gliconeogênese. Então, o lactato, ele vai ser oxidado em fibras tipo 1, vai ser oxidado no coração, né, e vai ser oxidado no fígado também. Não vai aparecer aqui ainda o fígado, mas vamos voltar para esse exemplo aqui. Então, o
oxidado na fibra tipo 1 quando você está fazendo exercício leve. E aí lá no módulo anterior eu já falei sobre a recuperação ativa com exercício leve entre as sessões de treinamento, justamente para acelerar essa oxidação. Ok? E vai voltar normalmente em repouso e se transformar em glicose. E aí a gente tem um ciclo de Cori que vai dizer o seguinte: ele vai extrair o lactato da corrente sanguínea e vai transformar esse lactato no fígado em glicose. A gente dá nome para isso, é o ciclo de Cori. Então, ele manda glicose para o músculo manda lactato para o fígado. E aí esse lactato que cai na corrente sanguínea, que veio do músculo, o fígado transforma em glicose, que volta a alimentar o músculo. Então, processo aí de ressíntese bem interessante. Controle hormonal da lipólise. Então, olha lá, a gente tem hormônios que ativam a lipólise, ou seja, ajudam a oxidar gordura. Então seriam eles o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina e o glucagon. A gente pode acrescentar aqui também o hormônio do crescimento. E a gente tem hormônios, um hormônio na verdade, que inibe a lipólise, ou seja, ele atrapalha muito a oxidação de gordura, que seria a insulina. Então eu já falei em vídeos anteriores de algumas pessoas acreditarem que isso seria útil para o emagrecimento, né? Então fazer exercício em jejum, porque se eu estou em jejum, eu estou com o nível de insulina baixo, então provavelmente eu vou oxidar a gordura dessa forma. Bom, isso já foi discutido anteriormente, isso não é bem assim que funciona, mas fisiologicamente falando, toda vez que você se alimenta, ou seja, você vai ter o que a gente chama de glicose pós-prandial. Então o que é isso? Você vai ter um pico de glicose logo após essa refeição, e aí você tem um hormônio predominante aí que é a insulina após a refeição. Nesse momento que você está no processo digestório, nessa glicose pós-prandial, realmente você praticamente não oxida gordura. Mas a gente tem que levar em consideração, no processo de emagrecimento, as 24 horas. Então, se a ingesta nas 24 horas for inferior ao gasto, a pessoa emagrece. Bom, ainda falando de seleção de substrato, se eu tiver uma dieta pobre em carboidrato, né, níveis baixos de glicogênio, o que vai acontecer? A gente vai produzir fadiga, porque você vai ter uma diminuição da velocidade da glicose, uma diminuição também na quantidade de piruvato. Isso também gera uma diminuição dos compostos intermediários lá do ciclo de Krebs, o que desacelera o ciclo de Krebs. E aí, consequentemente, você tem uma taxa de produção de ATP menor, e aí isso tudo junto limita o desempenho muscular, ocasionando fadiga. Então, se você está interessado em atividade com intensidade alta, ou de curta, ou de baixa ou longa duração, isso não seria possível com dietas restritivas de carboidrato. Então, aqui um gráfico só demonstrando a relação do tempo com a produção aeróbia e anaeróbia. Então, reparem que até 2 minutos, a gente vai ter ali no limite de 2 minutos, 60% de produção anaeróbia de energia e 40% de produção aeróbia. Acima desses 2 minutos, aqui o gráfico mostra, o quadro, na verdade, mostra 4 minutos, a gente já vai ter aqui 65% de produção aeróbia e 35% de produção anaeróbia, ou seja, uma predominância do metabolismo aeróbio acima de 2 minutos. E abaixo de 2 minutos, uma predominância da produção anaeróbia de energia. Algumas características aqui dos sistemas. Então, sistema ATP-CP, um resumo na verdade, né? Esse quadro aqui é bem interessante porque ele resume muito bem o que a gente já foi falando neste curso. Então, alimento ou combustível seria a fosfocreatina, ou creatina fosfato, a mesma coisa. A velocidade é muito rápida,
E a produção ATP é pouca e bastante limitada, só até 10 segundos, como nós já vimos. O sistema anaeróbio lático, o alimento ou combustível aqui é o glicogênio. A velocidade é rápida, mas menos rápida do que o sistema ATP-CP. A produção ATP também é pouco limitada. E o aeróbio, onde vai usar os carboidratos, proteínas e gorduras. A velocidade é lenta e a produção ATP é grande. E se estiver vivo, somos seres aeróbios ilimitados. Bom, essa aqui é uma pirâmide alimentar invertida, que infelizmente mostra que a nossa sociedade vem ingerindo durante, aqui nesses últimos 20, 30 anos, a sociedade moderna. Houve uma inversão aqui da pirâmide, infelizmente, isso contribui muito para os níveis de obesidade estarem aí do jeito que estão, muito elevados, obesidade e sobrepeso. Deveria ser assim, Ou seja, uma quantidade importante de carboidrato, no entanto também de 2 a 4 porções de frutas, de 3 a 5 porções de vegetais, de 2 a 3 porções aqui de carne, frango ou peixe, de 2 a 3 porções de leite ou queijo, tem necessidade do cálcio. A baixa ingestão de cálcio ela está diretamente relacionada à obesidade também, e açúcar e azeites ou óleos, apenas uma porção, ou ainda usar com moderação, Então, infelizmente a gente sabe que a maioria dos alimentos industrializados eles vêm muito ricos em gordura saturada, em carboidratos simples, em açúcares, que é o que justamente a gente deveria evitar. Por isso que o mais recomendável seria ter uma alimentação o máximo possível natural, ou seja, embalagem que já vem da natureza, ovo, casca de banana, ou seja, a natureza já te entrega isso embalado, e não uma lata que, ou seja, foi embalado pelo homem. Então, se for embalado pelo homem, vai ter um monte de conservante, enfim, um monte de coisa que não presta. E aí seria bem interessante a gente minimizar o consumo dessas substâncias, que a longo prazo, além da obesidade, pode provocar outros problemas como hipertensão, diabetes, enfim. Os problemas aí são diversos. Bom, então tem uma frase aqui do Hipócrates, para a gente encerrar nosso curso de bioenergética, espero que vocês tenham gostado. Essa frase aqui ele falou mais de 300 anos antes de Cristo. Se pudermos dar a cada indivíduo a quantidade exata de nutrientes e de exercício que não seja insuficiente nem excessiva, teremos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. Então veja que o Hipócrates, praticamente aí 2.400 anos atrás, ele acreditava na atividade física, no exercício físico, lembrando que Hipócrates é o pai da medicina, e também na nutrição adequada. Então a mensagem que fica, pessoal, desse filósofo aqui, que já faz um tempão, mas que é uma mensagem que nunca esteve tão atualizada, é que a gente deve priorizar a nossa saúde, ou seja, diminuindo os níveis de sedentarismo, procurando incentivar as pessoas à prática de exercício físico. Nossa função como professores e profissionais de educação física, a gente tem uma função, uma missão muito nobre na sociedade, e estimular o máximo possível boa nutrição, com o mínimo possível de produtos enlatados, mínimo possível de conservantes, mínimo possível de consumo de gorduras saturadas e o máximo possível de alimentação mais natural, mais saudável possível, e consequentemente prevenindo doenças ou até mesmo tratando. Então, muito obrigado por assistir isso até o final e até uma próxima oportunidade. Tchau.